Quantos estão felizes hoje, essa noite? Glória a Jesus. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado porque você escolheu estar aqui. Obrigado, pastor, pastora, pelo convite. Me sinto muito lisonjeado e honrado. Glória a Deus por esta igreja. Glória a Deus por Almada. E eu tenho certeza que o que Deus está começando a fazer aqui é pouco para aquilo que Ele ainda tem muito mais para fazer. Amém? É só o começo. Glória a Jesus. Eu vim e o pastor falando que a gente estava conversando ali no fundo. Deus realmente é incrível. Nós éramos improváveis, né, gente? E se não fosse a misericórdia de Deus, eu era o maior improvável para estar aqui hoje ministrando a palavra. Eu era o maior improvável, mas Deus transforma as nossas vidas e glória a Deus por isso. E é isso, vamos começar. Eu tenho muito para falar com vocês e eu quero respeitar o tempo. E eu quero, juntos com você, aprender mais um pouco da palavra de Deus. Eu vou ministrar algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração já há algum tempo. E eu vou começar pedindo para você abrir a sua Bíblia no 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. Carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. O tema da minha ministração hoje, o tema da minha palavra é: não se distraia. Não se distraia. Fala para quem está do seu lado, cuidado com a distração. Tomem muito cuidado com a distração. E eu quero começar dizendo algo, e não é para que você me interprete mal, mas eu quero te dizer que o diabo, ele não quer atacar você. Pastor, mas o que você está falando? O diabo, ele não quer te atacar, ele quer te distrair. Porque quando ele te ataca, você corre para a igreja. Quando ele te ataca, é para aqui que você vem. É para o altar, chorar, baba e ranho. E o diabo não quer que você venha para cá. Ele quer te distrair. Ele quer fazer com que você pense que você está fazendo tudo certo, mas na verdade você já se distraiu há muito tempo. Eu quero trazer hoje esse entendimento para nós, e eu sou o primeiro a precisar dessa palavra. Tudo que eu falar primeiro tem que ser para mim. Eu sou o primeiro, eu falo: Deus, que ministração o Senhor tem feito no meu coração. Então nós temos que entender que o diabo, ele não quer nos atacar, ele quer nos distrair. Porque nós, quando estamos distraídos, nós vivemos a nossa vida, o nosso ministério, achando que está tudo certo, achando que está tudo bem, mas na verdade nós estamos fora do propósito há muito tempo. E 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, isso é Paulo falando a Timóteo: nenhum soldado se envolve em negócios da vida civil, porque deseja agradar aquele que se alistou para a guerra. Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, nenhum soldado que está pronto para uma guerra, ele quer saber da vida civil. Porque aquilo é distração para ele. Ele está focado na missão que o Senhor, que o general determinou para ele. E a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, o nosso ministério é igual. Nós temos que permanecer focados, porque as distrações vão nos tirar do caminho. E hoje nós vivemos num mundo com muitas distrações. Nós somos tentados diariamente a nos distrairmos. E muitas vezes nós nem percebemos, mas nós já estamos fora do propósito há tanto tempo. E eu oro, e esse teatro aqui foi uma mensagem clara, porque a nossa lamparina às vezes está acesa e nós achamos que nós estamos no caminho certo. E nós achamos que nós estamos prontos para a vinda do noivo, mas a nossa lamparina já apagou. Sabe por quê? Porque nós vivemos no automático. Nós temos o título de ser crentes, nós temos o título de sermos líderes da igreja, e o fato de nós estarmos trabalhando para Deus, nós achamos que já é suficiente. Quando na verdade nós entramos no automático, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós somos soldados de Cristo, e nós precisamos estar focados na missão. Quero ouvir um amém. Nós precisamos entender que nós, como soldados, nós estamos em missão e nós não podemos negociar a nossa concentração com desejos passageiros. Não troque aquilo que é eterno por algo passageiro. Não troque o seu propósito por algo passageiro. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre processo e propósito. Muito. Porque eu tenho vivido isso e Deus cada dia tem frisado isso no meu coração. Eu preciso alcançar o meu propósito, mas eu preciso viver o meu processo. E é nesse processo que nós nos distraímos. E eu costumo dizer uma frase que já é bordão minha e todo mundo sabe: quem não respeita o processo destrói o propósito. É claro, tem gente que quer a casa pronta, mas não quer passar pela dor da obra.
Tem gente que quer ver o resultado final, mas não quer trilhar o caminho. E é nesse caminho que nós vamos entender que nós nos distraímos muito fácil se nós não permanecermos focados no nosso propósito. E é nesse caminho que nós vamos entender que se eu não estiver focado em Cristo, eu rapidamente vou me desviar do meu propósito. Porque as distrações, elas estão lá. O diabo não está feliz com você quando você está no caminho certo. Não, muito pelo contrário. Ele vai querer te distrair. Ele vai querer te distrair. E para nós ganharmos uma guerra, nós temos que entender que a guerra espiritual, ela exige disciplina e foco. Disciplina e foco. Steve Jobs disse uma vez, o dono da Apple, a definição de sucesso se chama foco. Você quer ter sucesso na sua missão, você quer ter sucesso no seu ministério, você quer ter sucesso no seu casamento, você quer ter sucesso no seu trabalho, foco. Nós temos que estar focados, porque senão nós vamos nos distrair muito fácil. E hoje as distrações, elas vêm disfarçadas de várias coisas. Elas vêm disfarçadas de relacionamentos fora da vontade de Deus. Elas vêm disfarçadas de busca de status, fama e reconhecimento humano. Religiosidade sem intimidade. Meu Deus do céu. Religiosidade sem intimidade é estar ativo, mas desconectado. Fala comigo, misericórdia. A frase que a Amanda falou aqui pesou muito no meu coração. Já pensou você estar quase lá? Quase pronto, quase ter alcançado, mas esse quase é uma diferença muito grande. Nós nos distraímos com desânimo, impaciência no processo, nós queremos resultados sem formação. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, o processo dói, mas o propósito cura. O processo é doloroso, mas é necessário. Não podemos nos distrair no processo. E existem algumas coisas que nós temos que fazer durante esse processo. E antes de entrar na palavra, antes de entrar naquilo que eu quero falar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 12. Nós vamos aprender com Abraão algumas coisas muito rápidas que eu quero passar essa noite. Abraão foi alguém que nos ensinou muita coisa. E uma das coisas que nós temos que aprender, algo que Deus tem querido nos ensinar, é o poder que nós temos. Que poder é esse? Fala comigo. O poder de abrir mão. Nós precisamos entender que durante o processo nós vamos ter que abrir mão de coisas. Nós vamos ter que abrir mão de certas coisas. Senão nós não vamos chegar no nosso propósito. E nós aprendemos com Abraão. Projeta para mim. Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Vamos aprender 3 coisas rapidamente. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A primeira coisa, a nossa zona de conforto nos distrai. Quando nós estamos confortáveis demais, isso é um perigo. Porque isso pode nos distrair, porque nós achamos que está tudo bem, nós achamos que está tudo ok, Deus está comigo, está tudo certo, e isso pode se tornar uma distração para nós sairmos do nosso propósito. Então não se assuste quando quando você estiver passando por tribulações, por momentos difíceis. Isso é Deus te tirando da sua zona de conforto para te promover. Isso é Deus tirando você de algo pequeno para te levar para algo grande. Isso é Deus sacudindo, esticando você para algo muito maior que Ele quer. Deus tinha um propósito claro para Abraão e Ele falou: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Abraão estava confortável. Abraão estava na casa do pai. Como é bom estar na casa do pai, não é, gente? Abraão estava na sua zona de conforto, mas ele precisava sair dali, porque o que Deus queria fazer com ele não poderia ser ali, porque ele estava confortável demais. Deus queria levar ele para outro nível, Deus queria elevar ele, mas ele tinha que sair da zona de conforto. Então, cuidado com o conforto. Abra mão da sua zona de conforto. Abra mão da sua zona de conforto para que você possa avançar. Outra coisa que pode nos distrair do caminho, fala comigo, pessoas. Você conhece a história. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Abraão levou uma pessoa com ele. Levou quem? Ló. Ló era o que dele? Sobrinho. Sobrinho é parente ou não, gente? Sobrinho é parente. Não era para ele ter levado Ló, mas ele levou. E deixa eu te dizer uma coisa.
pessoas podem ser distrações na sua vida. Às vezes você pode estar no caminho certo, mas você ainda não alcançou o seu propósito, porque você insiste em ter pessoas do seu lado que já era para ter saído há muito tempo. Já era para você ter prosperado há muito tempo. Já era para você ter aberto a sua empresa há muito tempo. Já era para você estar em outro nível há muito tempo, mas você insiste em ter pessoas do seu lado que não eram para estar. Se você casou, gente, é diferente, aguenta. Se você casou, não tem essa não. Foi você que escolheu, Deus, não foi Deus não, foi você que escolheu. Ah, Senhor, foi a mulher que me deste. Não, Senhor, quem escolheu foi você, o marido e a esposa, agora aguenta. Não estou falando de marido e mulher não. Mas existem pessoas que passam na nossa vida um período, e foi bênção enquanto durou, mas aprenda a abrir mão dessas pessoas, para seguir rumo ao seu destino profético. Aprenda a libera essas pessoas em nome de Jesus, porque elas foram bênção num determinado período, mas elas precisam seguir para que você possa cumprir o seu propósito também. Elas precisam ir para que você possa seguir, porque nem todo mundo está pronto para viver as promessas de Deus junto com você. Nem todo mundo está pronto para ver a sua prosperidade. Nem todo mundo está pronto para ver você crescer. E uma das frases que é mais realidade nos dias de hoje é: todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles. E essa é uma verdade que nós temos que entender. Aprenda a identificar as pessoas que precisam sair da sua vida em nome de Jesus. E a terceira, os altares que nós criamos, que nós temos dentro do nosso coração. A Bíblia fala que Abraão pediu um filho. Abraão queria muito um filho. E Deus deu aquele filho para ele. Abraão, eu vou te dar um filho na sua velhice. E deu Isaac, o filho da promessa. Só que aquilo era um desejo tanto ardente, tão ardente de Abraão, que aquilo poderia ter sido um altar no coração de Abraão. Aquilo, aleluia, Deus falando. Aquilo poderia ser um altar no coração de Abraão. Então, Deus pede Isaac a Abraão. E Abraão nos dá um exemplo muito, para mim é demais. A gente leu Gênesis capítulo 12. E Deus chamou Abraão. No versículo 2 ou 3, a Bíblia só fala, e Abraão foi. Abraão não questionou. Quando nós vemos Deus pedir Isaac, a Bíblia só fala que Deus pediu Isaac e Abraão falou: ok, eu vou levar Isaac. Abraão não questionou. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Ele não questionava a direção que Deus dava para ele. Ele nunca questionou a direção que Deus dava para ele. O que é certo é que Deus pede esse filho. E Abraão fala: tudo bem, Senhor. Mas você conhece a história. Quando Abraão vai para sacrificar Isaac, Deus fala assim: Abraão, não precisa, porque agora eu sei que você teme a mim. Agora eu sei que aquilo que poderia ser um altar no seu coração, agora eu sei que aquilo que poderia ocupar o meu lugar no seu coração não ocupa. Agora sim você está pronto. Cuidado com os altares que você coloca no seu coração. Altares que possam estar ocupando o lugar de Deus. E a minha pergunta é: o que você tem colocado no seu coração que está ocupando o lugar de Deus? Que está apagando a sua chama, que não está deixando você ser on fire. O que? Nós temos que tomar cuidado com as distrações. Nós temos que tomar cuidado com os altares que nós construímos no nosso coração, com as pessoas que nós temos à nossa volta e com a nossa zona de conforto, porque isso pode nos tirar do propósito. Isso pode nos tirar do foco. E quantas vezes você se distraiu no meio do caminho? Uma das coisas que eu costumo falar com a minha esposa, eu tenho orado a Deus, eu falo: Deus, eu não quero repetir ciclos. Eu quero aprender, porque enquanto você não aprende, você repete ciclos até você aprender, porque se você for para o nível seguinte, você não vai aguentar a pressão. Então Deus te deixa nesse ciclo para que você possa ser fortificado, para que você possa ir para o ciclo seguinte. Deixa eu te dizer, o ciclo seguinte é mais difícil do que você está agora. Vida com Deus, gente, é guerra atrás de luta e é só vitória também. Mas existe um processo. E se você quer ser um cristão, um líder on fire, entenda, pelo amor de Deus, que você vai passar por ciclos, você vai passar por processos, mas Deus vai te esticar, Deus vai te fortalecer e vai fazer você crescer em cada uma dessas etapas, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Não deixe que as distrações te tirem do foco.
Se de tudo que eu pregar essa noite você se esquecer, só lembre: eu não posso me distrair. Eu não posso me distrair. Se eu quero ser um cristão on fire, se eu quero permanecer, se eu quero avançar, se eu quero alcançar o meu propósito, eu não posso me distrair. E é muito natural, é muito fácil nós entrarmos no modo automático. É muito fácil. A nossa profissão, isso é quase uma profissão ser cristão. Porque nós acordamos, nós temos o nosso dia a dia, nós temos os nossos afazeres, nós vamos para a igreja, nós oramos, nós estamos aqui, nós estamos ativos. Mas será que você está se relacionando com Deus? Será que você está trabalhando mais do que você está adorando? Será que você está mais ativo, mais pensando nos afazeres do que adorando e glorificando a Deus? Nós temos que entender que as distrações vão nos tirar do foco. Destrua os altares do seu coração, em nome de Jesus. E eu quero entrar na palavra agora. E eu quero falar sobre dois personagens da Bíblia. E eu quero falar sobre duas pessoas que tiveram um chamado, mas traçaram caminhos diferentes. Um se distraiu, mas o outro permaneceu. Um tinha tudo para dar certo. Você conhece gente assim, que você fala assim: rapaz, se eu tivesse a vida dessa pessoa, o cara tem tudo para dar certo. Você olha, o cara nasceu num berço de ouro, o cara tem tudo, tem as oportunidades, não aproveita. Só eu que conheço gente assim, vocês também conhecem? E tem aquelas pessoas que vieram do nada, não tem nada, mas permanece. Porque não se distraíram no meio do caminho. E hoje eu quero falar sobre dois personagens. Eu quero falar sobre Sansão e sobre José. Eu quero falar sobre Sansão, que já nasceu com um chamado claro na vida dele. Já nasceu com um propósito definido. E quero falar também sobre José, que teve que passar por um caminho difícil, que muitas vezes, ou quase de certeza, nem eu nem você aguentaríamos passar o que ele passou. E qual a diferença? Você conhece a história de Sansão? Sansão foi alguém ungido, chamado por Deus. Se você projeta para nós vamos ler Juízes capítulo 13, versículo 1. Sansão, ele foi o escolhido que se distraiu com o mundo. Sansão tinha tudo para dar certo. Ele foi separado por Deus antes mesmo de nascer. Sansão é filho de um milagre. A mãe de Sansão era estéril. Nós vamos ler. Juízes 13, versículo 1 diz: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Próximo. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Gente, presta atenção. Sansão já nasceu com uma promessa clara na vida dele. Sansão já nasceu de um milagre. Conforme nós lemos, a Bíblia fala que a mãe de Sansão era estéril, ela não podia ter filhos. Mas Deus queria levantar um juiz para o povo. E Deus gosta de usar as coisas loucas, não é? Então ele, de uma mulher estéril, ele derrama uma palavra e fala: você vai ter um filho, e esse filho vai libertar o povo de Israel. Não corte o cabelo dele, ele vai ser nazireu, ele vai ser o libertador do povo. Sansão já nasceu com uma vida definida. Ele ia ser juiz de Israel, ele ia ser levantado para libertar o povo dos filisteus. Os filisteus estavam assolando o povo de Israel durante 40 anos. E ele já nasceu separado por Deus. E ele recebeu um poder sobrenatural vindo de Deus, uma força sobrenatural. Mas isso não imunizou Sansão das distrações. Isso não imunizou Sansão das distrações. Alguém que já nasceu com um destino definido. Alguém que já nasceu com um caminho definido. Alguém escolhido por Deus, que tinha tudo para dar certo, mas foi quase. Deus é misericordioso, e no final da vida de Sansão, você conhece a história, tudo aconteceu, Deus livrou o povo, mas ele teve quase
quase para ter uma vida perfeita diante de Deus. Em contrapartida, José nasceu. Os irmãos odiavam ele. Ele não nasceu debaixo de uma palavra que ele ia libertar o povo, não. José nasceu, passou por tantas tribulações, passou por tantas dores, por tantas coisas, mas ele permaneceu. E sabe qual que é a diferença de Sansão para José? Sansão tinha poder, José tinha caráter. Sansão tinha poder, mas José era alguém de caráter. Muitas vezes não, sempre, poder não significa, dons não significa que você vai alcançar o seu destino, o seu propósito. Não. O que vai fazer você alcançar é uma vida reta de caráter diante de Deus. Sansão tinha poder, José tinha caráter. Sansão, separado por Deus, se distraiu no meio do caminho. Se você for ler a história, a Bíblia é muito clara quando Deus dizia para Sansão: você pode ter a mulher que você quiser, mas dentro do povo de Israel. Você pode escolher quem você quiser, mas escolha dentro do povo, tem tanta mulher aí. Sansão nasceu com um propósito claro, mas ele também nasceu com uma direção clara para ele também. Olha, não faça isso, não faça aquilo, você não pode fazer isso, porque eu te chamei para algo grande, então você tem deveres, você tem que cumprir princípios. E para que Deus possa cumprir as promessas dele, nós precisamos cumprir princípios. Deus não vai cumprir promessas se nós não cumprirmos princípios. Não adianta você insistir, querer algo de Deus, se você não cumpre os princípios que Deus determinou. Não adianta você querer que Deus faça o sobrenatural, se durante o seu caminho você não cumpre princípios. Sansão, ele se distraiu com relacionamentos carnais. Ele tinha tudo para dar certo, ele poderia ter escolhido todas as mulheres que ele quisesse dentro do povo dele, mas ele quis, por causa das distrações, escolher alguém de fora. E aquela frase é verdade aqui na vida de Sansão, que a grama do vizinho é mais verde. Nós temos uma tendência a não nos contentar com aquilo que nós temos. Nós temos uma tendência a nos comparar com os outros. Deixa eu te dizer, a comparação vai destruir você. A comparação vai acabar com a sua autoestima, vai acabar com você. Nós temos que entender que Deus tem um plano traçado para cada um. Deus tem um propósito para cada um. Então não se distraia, não se compare com ninguém. Deus tem um plano específico para a sua vida. Deus tem algo para você. E Sansão, no livro de Juízes, no capítulo 14, nós vemos que ele se envolveu com mulheres dos filisteus, ignorando os princípios que Deus tinha determinado. Alguém que nasceu com uma ordenança clara. Mas é nosso. Eu não vou falar que eu entendo Sansão, não, né? Vacilão, né? Vacilou. Mas nós temos a tendência de fazer o contrário daquilo que é nos mandado fazer. Nós temos a tendência, é igual criança. Eu tenho 3 filhos, gente. Glória a Deus. Eu tenho 3 filhos. E o meu filho mais novo, o Caleb, se eu falar assim: Caleb, não põe o dedo na tomada, o que ele vai fazer? Vai pôr o dedo na tomada. Depois vem chorando: eu te avisei. Quantas vezes minha mãe falou para mim: eu te avisei. Mas às vezes nós só aprendemos quando nós quebramos a cara. Nós só aprendemos quando nós quebramos a cara. E falta de aviso não foi. Falta de direção não foi. Quantas vezes o seu líder te dá uma direção? O seu pastor te dá uma direção. Faz assim, você: sim, senhor pastor. E você faz tudo o contrário. Você quebra a cara e você vem chorando: pastor, me ajuda. Aí o pastor, além de tratar a sua ferida, tem que te dar outra direção de novo, porque você piorou a situação toda. Algo que era simples de resolver se você tivesse seguido a direção do seu líder. Algo que era simples de resolver se você tivesse focado naquilo que o seu líder te disse, se você não tivesse se distraído, se você tivesse focado na palavra de Deus. Algo que era simples, mas nós temos a tendência de dificultar e nós nos distraímos com muita facilidade. Não podemos nos distrair. Sansão se distraiu com relacionamentos carnais. Às vezes nós buscamos isso.
Às vezes nós achamos que não tem nada a ver. E muitas vezes nós já estamos entranhados em relacionamentos que não eram para nós estarmos. Nós buscamos coisas que não era para buscar. Nós insistimos em bater na tecla que não era. Mas infelizmente nós só aprendemos quando quebramos a cara. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E quando eu quebrei a cara, eu imaginava Deus olhando para mim assim, falando assim: precisava passar por isso? Não precisava. Precisava? Não, não precisava. Mas às vezes nós só aprendemos da pior forma. Sansão se distraiu com a autossuficiência, ele agia conforme as suas vontades, não buscava a direção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a forma que Deus quer fazer pode não fazer sentido para você agora. A forma com que Deus quer trabalhar pode não fazer sentido para você agora, mas lá na frente você vai entender. Só que nós parecemos crianças birrentas. Eu quero assim, eu quero agora, faz agora. O bispo Marcelo costuma dizer isso: a gente quer trazer Deus para a terra. Senhor, vem resolver meu problema aqui, vem resolver meu BO. Nós temos essa tendência, autossuficiência. Porque, e sabe o que Deus tem me ensinado? Sabe por que Deus não te mostra da forma que Ele vai fazer? Porque senão você vai estragar tudo. Senão nós vamos estragar tudo. Porque nós achamos que vai ser de uma certa forma. Nós criamos uma imagem na nossa cabeça e nós já começamos a imaginar o poder de Deus e o milagre acontecendo e o anjo vindo e descendo. E na verdade você começa a entrar numa tempestade, onda e confusão e calúnia. E você fala assim: meu Deus, não foi desse jeito que eu imaginei. Não foi desse jeito que eu imaginei. E eu me lembro sempre, quando eu falo isso, eu me lembro da passagem dos discípulos no barco. Os discípulos estavam no barco e Jesus estava lá embaixo dormindo. E a Bíblia fala que estava uma tempestade. E todo mundo apavorado, todo mundo desesperado, e Jesus dormindo, calmo e tranquilo. E essa é a primeira lição que eu aprendo. Às vezes nós temos Jesus no barco e nós estamos desesperados. Às vezes nós temos Jesus em volta de nós, dormindo, tranquilo, como quem diz: calma, eu estou aqui. E nós estamos descabelando e falando: o que eu vou fazer, Senhor, o que eu vou fazer? E a Bíblia fala que uma tempestade estava assolando e todo mundo foram lá: Jesus, como é que você pode estar dormindo com essa tempestade? Como que você está dormindo nessa tempestade? Mas, querido, Jesus sabia do propósito dele. Jesus sabia a missão dele. Então, ele não se desesperou. Ele descansou. Quando você sabe o seu propósito, quando você sabe a sua missão, você não se desespera, você descansa. Porque você entende que não chegou o fim. Você entende que essa tribulação pequena não vai te parar, não vai te paralisar, não vai apagar a sua chama. Porque você sabe que você está focado naquilo que Deus direcionou para você. Você está focado naquilo que Deus tem para você. Não se distraia no meio do caminho. Não se distraia. Sansão tinha o dom. Sansão tinha força. Sansão, ele era reconhecido. Imagina, gente, o homem mais forte de Israel. Imagina. O cara devia andar com um peitão estufado assim, ó, por Israel. Imagina. Era o homem mais forte, era o juiz de Israel. As pessoas reconheciam quando Sansão passava. As pessoas olhavam de forma diferente quando via Sansão. Alguém que foi nascido para cumprir algo. Alguém que nasceu com um propósito claro, mas deixou que as distrações desviassem ele do propósito. Quais foram as consequências? Ele foi capturado. Cegaram ele, arrancaram os olhos, ele foi envergonhado. Perdeu a força, e uma das coisas que eu mais temo, isso me lembra a história de Saul. Saul foi o rei escolhido, o primeiro rei de Israel. E uma das coisas que mais pesa no meu coração, quando eu vejo a história de Sansão e Saul, quando a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. O Espírito do Senhor deixou Sansão. E uma das coisas que eu mais oro: Senhor,
não retire de mim o teu Espírito. Porque a partir do momento que você deixar de sentir o Espírito Santo, querido, quem somos nós se não for o Espírito Santo? Quem somos nós se não for a graça de Deus? Eu falo, Senhor, eu erro. Eu sou o maior improvável de estar aqui, mas a sua graça é que me sustenta todos os dias. Por isso, não retire o seu Espírito de mim. Quando eu ouço isso, e o Espírito deixou Sansão, eu lembro desse teatro, falou, quase. Ele tinha tudo na mão. Tudo. E hoje eu quero te perguntar, você está dando valor àquilo que Deus colocou na sua mão? Você está dando valor ao dom que Deus colocou para você? Você está dando valor àquilo que Deus te confiou para fazer? Você está dando valor a isso? E nós aprendemos com Sansão que o dom te coloca na posição, mas o caráter é que te mantém lá. O dom, ele te dá status, você é reconhecido, mas é o caráter que vai fazer você permanecer. É o caráter que vai fazer com que você não se distraia do seu propósito. E eu oro, e quando eu estava montando essa palavra, eu falei, Senhor, eu já parei de orar por dom, já. Eu falei, Senhor, molda o meu caráter, Senhor. Molda o meu caráter. Eu preciso aprender tanto. Eu preciso aprender tanto, porque se eu deixar... Querido, nós não somos diferentes de Sansão. Se nós não mantermos focados naquilo que Deus tem para nós, nós nos distraímos fácil. Seja com pessoas, seja com as tribulações, seja com o que for. Nós nos distrairmos. Sansão tinha poder, mas o caráter dele era distorcido. Sansão tinha força, mas foi a falta de caráter dele que fez com que ele fosse envergonhado. E por outro lado nós temos José, que nasceu numa família normal, não teve nenhuma palavra diferente. Ele não nasceu para ser juiz ou rei do povo de Israel. Mas José, ele tinha uma visão clara daquilo que ele ia ser. José, ele sabia muito bem o caminho que ele ia trilhar. Imagina você nascer numa família em que você é rejeitado. E talvez tenha pessoas aqui que são rejeitadas pelos irmãos, pela própria família. Imagina você nascer num lar em que constantemente você é testado. Imagina você estar num ambiente em que constantemente as pessoas estão testando você, levando você ao seu limite. E eu tenho certeza que você já passou por essa situação em que você é testado ao limite. Imagina você crescer num lar em que os seus irmãos te odeiam. Imagina como é que estava o emocional de José, gente. Nós falamos, nós lemos a palavra, nós lemos a história, que José teve sonhos, José isso, José aquilo. Mas imagina José quando ia dormir sozinho na cama dele. Imagina como que estava o emocional dele. Imagina o sentimento na mente e no coração de José, que estava querendo dizer para ele assim, não vai dar certo. Você é rejeitado. Para de sonhar. Você nunca vai ser alguém, porque constantemente José era empurrado para baixo. Constantemente ele vivia num ambiente em que a voz dele não tinha valor nenhum. E ele era constantemente testado. Mas José, ele tinha uma visão clara. José, ele sabia o propósito dele. José sabia aquilo que Deus colocou na vida dele. E às vezes você pode estar passando por isso. Às vezes você pode estar vivendo num ambiente em que tudo parece contrário. Às vezes você pode estar vivendo num ambiente em que você fala, Deus, eu não vejo saída. Mas permaneça focado na visão que Deus te deu. José, ele tinha visão. José, ele tinha uma visão clara do propósito dele. E ele permaneceu. Deus deu sonhos para José ainda jovem. Ele passou por rejeição, por humilhação, por traição. E isso são cenários perfeitos para distrações emocionais. Às vezes a gente chuta o pau com muito menos. Às vezes a gente desiste por muito menos.
A gente desiste porque o meu líder não me ligou no dia do meu aniversário. Como que pode isso? Eu sou 12 dele, ele não me deu parabéns. Como pode isso? Olha Deus falando aí de novo. Olha Deus. Nós nos ferimos, nós somos uma geração ferida emocionalmente. Nós somos uma geração que qualquer coisa nos fere. Nós somos uma geração que a nossa emoção está... Se nós não tomarmos conta, nós somos feridos emocionalmente a todo momento. Ah, porque o meu líder não me ligou. O meu líder não me chamou para dar dízimo e oferta. O meu discípulo falou que vinha e não veio. Deus está falando com o Jack. Amém. Estou brincando. Nós temos que entender que nós vivemos numa geração de emocional fraco. A doença do século hoje é depressão, gente. A doença do século são doenças emocionais. E o que nós estamos fazendo como igreja? Onde nós estamos buscando o nosso alimento? Onde nós estamos enraizados? A Bíblia diz em Salmo de número 1, e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Onde você está plantado? Nós somos árvores, onde nossas raízes estão. Onde você está buscando alimento, onde as suas raízes estão sendo alimentadas. Aonde? Nós vivemos numa geração doente emocional. E José estava num cenário perfeito para as distrações emocionais. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi injustiçado na prisão. Ele foi vendido pelos irmãos. Mas mesmo assim, ele permaneceu focado. Porque José, além de saber o propósito, além de confiar no que Deus deu para ele, no que Deus tinha para ele, ele não negociou os seus princípios. José era alguém de caráter. José manteve a sua integridade mesmo no anonimato. José não se envolveu com o que poderia comprometer a sua aliança com Deus, diferente de Sansão. O fato de Sansão procurar mulheres fora da onde Deus tinha ordenado, ele estava comprometendo a aliança de Deus com ele. Nas duas histórias, nós vemos Sansão e José. E nas duas histórias aparecem duas mulheres. Sansão se distraiu, José permaneceu. José tinha caráter. José não negociou os seus princípios. O que te mantém no propósito não é o quanto você recebe de Deus, mas o quanto você permanece fiel a Deus. É isso que vai te manter no propósito. Não é o poder que Deus derrama sobre você, não é os dons que Deus te dá, não, mas sim o quanto você vai permanecer fiel a Deus, mesmo nas tribulações. É o quanto você vai permanecer fiel a Deus, mesmo quando estiver dando tudo errado. É o que você vai fazer quando as tribulações chegarem. E a minha pergunta é: o que tem distraído você? Quais têm sido as distrações que têm tirado você do foco? Quais têm sido as distrações que têm feito você ficar parado no meio do caminho? Gente, eu oro tanto a Deus. Eu falo: Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Mas essa é uma oração que ela é dolorosa. Porque vai ter coisas que Deus vai tirar da sua vida, mas que você queria tanto ter. Vão ter pessoas que Deus vai afastar de você, mas pessoas que você ama, mas elas não podem mais estar perto de você. Sansão tinha poder, José tinha caráter. Sansão tinha força, José tinha uma visão. Sansão era popular, José era rejeitado. Sansão era guiado por desejos, José era guiado por princípios. Sansão foi vencido por uma mulher, José venceu a tentação da mulher. Sansão terminou cego, José terminou exaltado. Sansão morreu destruindo inimigos, José viveu salvando vidas. Essa é a diferença de permanecer focado.
Essa é a diferença de não se distrair durante o processo. Essa é a diferença quando você não deixa que as distrações te tirem do foco. Nós temos que entender que poder não é o que vai salvar você. Sansão teve poder de Deus, mas não teve domínio próprio. José teve o caráter de Deus e ele foi levantado ao trono, virou governador. Mais do que poder, nós temos que ter caráter. Isso me lembra quando a Bíblia diz que muitos vão dizer assim: Senhor, mas naquele dia eu profetizei. Senhor, naquele dia eu curei. Em teu nome, Senhor, milagres aconteceram. Quem que faz isso, gente? É crente. Quem que expulsa demônio? É crente. Quem que faz pelo nome de Jesus acontece? Gente, é crente. Por isso que é mais importante, o que é mais importante nós termos? Os dons do Espírito ou o fruto do Espírito? É mais importante ter o fruto, porque o fruto é que vai definir o seu caráter. Porque o Senhor vai dizer, muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nós precisamos buscar ter as características do fruto do Espírito, porque o nosso caráter vai ser moldado aí. O dom vai vir como consequência. Porque você vai estar enraizado na palavra, você vai acreditar na promessa, naquilo que Deus tem para você, e Deus vai começar a liberar dons sobre você. E mais uma vez eu pergunto: o que tem distraído você? O que você tem colocado de altar dentro do seu coração? Será que é a força do seu braço? Será que é a sua ideia de que você está certo e todo mundo está errado? Só você sabe, só você é bom, autossuficiência. Ninguém é suficientemente bom para discipular você. A direção que o seu líder te dá não é boa. E deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você não aprender nesse ciclo, você vai continuar repetindo ciclos até você passar para o próximo. Enquanto você não aprender a lição aqui, Deus não vai te levar para cá. Enquanto você não mudar o seu caráter aqui, você não vai permanecer, não vai alcançar aqui. Deus quer nos levar para o próximo nível. Deus quer ter um propósito claro para nós. Deus quer nos levar para outro patamar, níveis de mais intimidade com Ele, experiências profundas com Ele, novas coisas, uma nova unção sobre nós. Mas para nós possamos ser on fire, nós precisamos entender que o nosso caráter tem que ser moldado. Mas vai doer, gente. Vai doer, não é fácil. Ser moldado, ser trabalhado pelo Espírito Santo não é fácil. Vai doer e vai doer muito. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele vai segurar na nossa mão e vai dizer: eu estou com você. Você não está sozinho. Eu te chamei. E se eu te chamei, eu te capacito. E se eu te escolhi, eu vou com você. E se eu estou te enviando, pode ter certeza que eu vou estar do seu lado também. Nós precisamos ser como José. Não negociarmos os nossos princípios. Quantas vezes eu perdi muitas bênçãos, eu deixei de viver o sobrenatural de Deus, porque eu quis fazer do meu jeito. Eu quis fazer da minha forma. Eu achei que a forma como eu ia fazer era melhor da forma como Deus iria trabalhar em mim. Quantas vezes nós batemos cabeça porque nós queremos as coisas do nosso jeito. E nós temos que vigiar, porque é algo natural nosso. Mas nós temos que buscar a Deus todos os dias e pedir graça. E falar: Senhor, eu não posso vacilar aqui. Então lembra, o inimigo não vai te destruir, ele vai te distrair. Deus te chamou para algo grande, mas o processo exige renúncia, vigilância e foco. Gente, renunciar não é fácil. Perder pessoas que nós amamos não é fácil. Abrir mão de coisas não é fácil. Renunciar dói. Renunciar é doloroso. Todos nós temos um momento de renúncia. Se calhar você teve que renunciar à sua zona de conforto, você estava bem em algum lugar que você estava e Deus te chamou para algo maior. Pastor Paulinho, pastora Vivi tiveram que fazer renúncias para assumir a igreja de Almada. E foi doloroso. Foi ou não foi, pastor? Líder de equipe na sede, pessoas que já tinham vínculos, então teve que abrir mão daquilo porque Deus tinha algo maior para eles.
Deus tinha um propósito maior para eles aqui em Almada, e glória a Deus pela vida deles, glória a Deus porque eles aceitaram a missão de Deus, senão nós não estaríamos aqui hoje. E que bênção! Deus está te chamando para algo grande, mas às vezes nós ainda estamos insistindo em fazer do nosso jeito. Deus já colocou, já te mostrou o que tem que ser feito, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Deus já te deu uma direção clara, mas nós insistimos em seguir o nosso próprio caminho. E enquanto você seguir no seu próprio caminho, você vai andar em círculos e em círculos. E a pior coisa é você caminhar e não chegar no propósito. É você caminhar, luta, guerra, tribulação, e parece que está tão longe, e parece que está tão distante. Deus não tem isso para nós. Deus tem uma vida de abundância para nós. Nós vamos passar por tribulações? Vamos. Nós vamos passar por dias ruins? Vamos. Mas se nós permanecermos em Deus, se o nosso caráter for aprovado em Deus, nós vamos permanecer e Deus vai cumprir as promessas dele em nossa vida. Nós tivemos o culto dos homens e eu ouvi algo que aquilo mexeu muito comigo. O povo de Israel. Deus tinha algo específico para eles. Deus tinha Canaã, a terra prometida. Só que para chegar em Canaã, havia um processo, havia um caminho a ser trilhado. E olha como é que é interessante essa história, porque o povo de Israel teve um passo da terra. O povo de Israel viu a terra. O povo de Israel olhou, mas eles ficaram com medo porque tinham gigantes. Com exceção de Josué e Caleb, eles ficaram com medo porque tinham gigantes. Mas olha que interessante, Deus tinha a terra prometida, um propósito, mas Deus tinha um processo. E durante esse processo, o povo de Israel teve, fala comigo, provisão de Deus. O povo de Israel teve a provisão de Deus, mas não teve a aprovação de Deus. Por isso é que ficaram 40 anos andando em círculo. Mas o que Deus tinha para eles era um propósito, era algo maior. A provisão de Deus, ela vai vir na nossa vida, mas não é o principal. O nosso principal é o nosso propósito. O propósito do povo de Israel era alcançar a terra prometida, mas no meio desse processo havia a provisão de Deus. Mas nós não temos que estar de olho na provisão, nós temos que estar de olho no nosso propósito. Porque é lá que Deus quer nos exaltar, é lá que Deus quer trabalhar na nossa vida. O povo de Israel andou 40 anos em círculo, porque eles tinham a provisão e se esqueceram do propósito. Olha o quanto que isso é interessante, e que nós temos que temer a Deus a isso, porque nós queremos a provisão, mas não queremos a aprovação de Deus. Deus, ele provê porque ele é misericordioso, mas a minha pergunta é, você está aprovado? Gente, essa pergunta é para mim também. Será que eu estou sendo aprovado para eu poder alcançar a terra que Deus tem para mim? Será que eu estou sendo aprovado no meio do caminho? Será que eu estou trilhando o caminho certo em que eu vou ser aprovado? Quando eu ouvi isso, ontem no culto dos homens, eu falei, meu Deus, é isso. É isso. Senhor, eu preciso ser aprovado por Ti. Senhor, eu quero ser um cristão on fire. Por isso, Senhor Jesus, molda meu caráter. Molda minha forma de pensar, Senhor. Que a nossa oração essa noite seja isso. Deus vai moldar, Deus vai esticar você e vai doer, queridos, mas vai valer a pena. Deus vai te levar para lugares altos, e o processo vai ser doloroso, mas vai valer a pena. Desde que você saia dessa capa, saia dessa autossuficiência de que eu sei e que eu faço e aconteço. Não, se derrame diante de Deus, se entregue diante de Deus, para que nós possamos ser aprovados por Deus. E que o Espírito Santo possa trabalhar isso no seu coração. E que você, quando se lembrar dessa mensagem, você sempre se lembre, eu não posso me distrair. Eu preciso ter o caráter de José. Que mesmo em meio a ambientes que não são favoráveis, eu vou permanecer, porque eu tenho uma visão daquilo que Deus tem para mim. Independente da situação que eu estou vivendo hoje, eu tenho uma visão do que Deus tem para mim. Independente se eu fui traído, se eu fui vendido, eu tenho uma visão do que Deus tem para mim. Eu não vou negociar os meus princípios, eu não vou negociar quem eu sou, eu não vou negociar quem Deus me chamou para ser. Eu não vou trocar o que é eterno por algo passageiro. Eu não vou trocar aquilo que é eterno por prazeres momentâneos. Você pode não estar entendendo agora, querido,
mas lá na frente você vai entender. Você pode não estar vendo a luz no fim do túnel. Você pode estar olhando, olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Você olha para cima, olha para baixo, você não vê saída. Mas a palavra diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então você pode não estar vendo, mas se você tiver com os ouvidos atentos ao que Deus está falando para você, você pode não estar vendo o próximo passo, você pode não estar vendo a luz no fim do túnel, mas se o seu coração, se os seus ouvidos estiverem abertos para o que Deus quer falar para você, você vai permanecer, porque a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. E Deus vai falar ao seu coração. Que nós possamos ter o coração de José e sermos aprovados por Deus. E que nós precisamos entender que o que Deus começou a fazer aqui em Almada ainda tem muito mais para acontecer. Eu consigo ver essa igreja grande, eu consigo ver que esse lugar vai ser pequeno, eu consigo ver a Almada rendida, a Margem Sul rendida a Deus, e nós vamos fazer parte disso, nós vamos permanecer, eu e você vamos fazer parte disso. Eu e você vamos olhar lá para trás e falar assim: valeu a pena permanecer, valeu a pena não ter desistido, porque Deus cumpriu as suas promessas em nossas vidas.